meu nome é Vivi Andrade e eu criei este canal para ensinar softwares básicos do meu dia a dia, como pesquisadora, né, como física experimental. E eu fiz um primeiro vídeo com ferramentas essenciais do Origin ProLab, que é um software muito utilizado, né, para que a gente possa fazer gráficos dos nossos dados, sejam eles teóricos e experimentais. E se você não consegue instalar o software, se você precisa de ajuda, pode me mandar um e-mail, tá aqui na descrição do vídeo, que eu te auxilio para instalar esse software, ok? Então, a gente aprendeu as ferramentas essenciais, mas algumas coisas mais avançadas é legal mostrar para vocês, e também alguns pormenores que ficaram faltando no outro vídeo. Então, o que seriam essas coisas, né? O que são os worksheets, porque eu falei dos workbooks, mas não falei dos worksheets. Como exportar os dados, ficou faltando explicar como se faz para exportar os gráficos, e como a gente faz para lidar com fazer gráficos usando diferentes workbooks ou diferentes worksheets. Também como visualizar e manipular esses dados. E eu vou fazer uma operação simples de fit linear para vocês entenderem como funcionam também esses worksheets. Então, eu tenho aqui um arquivo aberto, o novo, tá até sem título, tá? Que eu vou criar do zero aqui para mostrar para vocês. E quando a gente abre, a gente tem aqui os workbooks, né? Assim como no Excel, ele é como se fosse a nossa planilha. Enquanto que worksheets vão ser essas abas. Então, eu posso vir aqui, eu vou ter um conjunto de dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. E aqui eu vou colocar, né? Lembrando que eu posso colocar como função, sendo a coluna A vezes 100. Tá? E eu quero criar um novo worksheet. Eu clico com o meu botão direito e venho aqui em Add New Sheet, tá? Então eu faço um sheet 2, em que eu posso aqui atribuir como f de x sendo i, que são as colunas, tá? Que é uma outra forma de gerar dados. E aqui sendo a coluna A, eu posso fazer, por exemplo, ao invés de fazer a coluna A, ser o log da coluna A, por exemplo, tá? Que assim a gente tem uma curva um pouco diferente. E nós temos aqui os diferentes worksheets. Aqui eu coloquei os 6 números, né? E fiz a multiplicação aqui. Se eu quiser todos os números como eu fiz na outra, eu não consigo vir simplesmente aqui colocar i, porque ele vai continuar contabilizando só essas 6 que já estão aqui. Então eu preciso apagar tudo que está nessa coluna, né? Eu seleciono aqui, dou um delete. E viram que aqui sumiu da coluna B? Porque ele está com um cadeado aqui, em que essa forma de calcular é automática. Então, tudo que eu fizer na coluna A vai automaticamente alterar na coluna B. Eu posso colocar a opção de manual, que ela só vai calcular quando eu clicar em cima desse valor. Então, por exemplo, se agora eu colocar 1 ou 2, ele ficou amarelo, e se eu clicar aqui, ó, recalculate, ele vai recalcular, tá? Então, quando eu apagar aqui, vai apagar lá de novo. Se eu quiser colocar em todas, eu venho aqui no f de x e coloco i. E aí aqui eu venho e recalculo. Pronto. Eu posso voltar para o manual, tá? Aqui para o automático. Ou deixar como nenhum, para que uma não interfira na outra. Pronto. E agora, eu quero, por exemplo, né, exportar esse gráfico, esse dado logaritmo. E vamos supor que eu tenho uma outra coluna aqui, que eu vou colocar como sendo o erro, tá? De y aqui nesse atalho aqui. E eu vou colocar como ele sendo 1%, tá? 0,001 vezes a coluna A. Ok, tá? Mas eu quero exportar
só o Y. Só essa primeira coluna, não quero exportar o erro. Então, eu seleciono as duas, venho aqui em File, Export e ESC, tá? Esse aqui. Vai abrir pra gente uma janela, né? Selecionando onde a gente quer salvar. Então, eu crio uma pasta aqui no desktop. E vou colocar logaritmo, log file, tá? E aqui a gente tem as opções de tipos, né? A gente tem o ponto .dat, que geralmente é o que a gente usa, ou txt, ou ponto .csv, que esse aqui a gente consegue abrir direto no Excel, tá? Ou se eu quiser algum tipo diferente, eu clico em All Files e seleciono aqui ponto .sif, por exemplo, ou ponto qualquer extensão que eu queira, tá? Mas no geral a gente exporta como ponto .dat. Save. Okay? Aí ele vai aparecer para mim aqui uma janela para eu selecionar como eu quero exportar esse dado, né? Então aqui já está o caminho da pasta, que foi a primeira coisa que apareceu para a gente. Então a gente tem aqui a opção de Export Selected Data Only, ou seja, ele só vai exportar a coluna A e B e não vai exportar a coluna C. Se eu quiser que ele exporte todo o workbook, todo o worksheet, tá? Que ele vai exportar o worksheet, eu desseleciono aqui e ele vai exportar a coluna A, B e C, tá? Eu posso selecionar aqui como eu vou separar essas colunas, então pode ser ou por tab, ou por vírgula, ou por espaço, ou por vírgula tab, por vírgula espaço, tá? No geral a gente bota tab, mas você pode selecionar outro. Se eu tivesse colocado aqui long name, eu posso pedir para ele colocar esse long name no meu arquivo, as unidades, comentários. Então aqui eu posso selecionar o que eu quero que saia no cabeçalho desse meu arquivo referente a cada coluna, tá? Aqui nas opções eu também posso pedir para exportar com precisão completa, então ele vai pegar todas as casas decimais dos meus dados. Se eu tiver, por exemplo, uma falha nos meus dados, se tiver um valor faltando, eu posso colocar como 2 tracinhos, tá? E aqui eu dou o OK. E aí, então, quando eu abrir aqui na minha pasta, eu vou ter aqui o meu arquivo que eu acabei de exportar em formato de texto aqui. Então, aqui é a primeira coluna e aqui a segunda coluna sem nada em cima, porque nós não colocamos nenhum long name ou short name. Ok. Então, vamos ver agora como a gente faz para fazer. Eu quero fazer agora um gráfico em que eu tenha a função linear e a função logarítmica. Então, eu vou colocar aqui, ó, que essa aqui é a função logarítmica, tá? E aqui a linear, long name, tá? E a gente aprendeu no outro vídeo como fazer um gráfico, né, linear. Então, fiz aqui um gráfico linear. Eu cheguei a mostrar como a gente consegue, né, por 2 cliques aqui nesse número, né, do seu gráfico, fazer com que apareça essa opção em que eu consigo simplesmente selecionar uma coluna Y e incluir aqui com essa setinha, tá? Eu vou dar um apply. Então, isso aqui são só os números. Então, ele não está pegando. Bem, então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai lidar com 2 gráficos diferentes, tá?
eu vou criar uma outra coluna aqui para ser o coluna A vezes 500, por exemplo, tá? Então, a gente aprendeu no outro vídeo, e aqui eu vou botar linear. Como comentário, eu vou botar aqui que é vezes 500 e aqui como vezes 100. Então, quero plotar esse gráfico aqui primeiro. Então, a gente aprendeu a fazer, né, a linha. Aqui ele saiu com comentário que esse é vezes 100. E aí eu dou 2 cliques aqui e eu consigo acessar tanto a coluna linear quanto logarítmica, né? Que isso a gente viu no outro vídeo. Eu posso pegar arquivos que só estejam nessa pasta. Eu também posso pegar que estejam no projeto inteiro. Então, se eu tivesse outras pastas com outros workbooks, eu conseguiria acessar. Fazendo aqui, ó, Worksheets in Project, tá? Mas eu quero só o da pasta. E aqui eu tenho acesso às 2 sheets que estão no mesmo workbook. Se eu tivesse isso aqui em outra pasta, ele não apareceria para mim, tá? Então, eu quero incluir também a logarítmica e olha o que acontece, né? Eu dou um apply e a logarítmica fica aqui porque ela tem uma escala muito menor do que a vezes 100. Então, para a gente usar como comparação, eu vou colocar a coluna C, que é a nossa linear vezes 500, tá? Ok. E aqui a nossa legenda. Eles não ficaram com a mesma cor porque eu não fiz o agrupamento. Então, eu posso selecionar aqui minha linha e trocar a cor de 100, né, para de vermelho. Pronto. Agora, se eu quiser, ao invés de ter só o gráfico da linear, eu quero ter o gráfico da logarítmica aqui do lado. O que eu faço? Eu posso ou adicionar mais um gráfico aqui, mas eu vou fazer de uma forma que eu geralmente faço e facilita a minha vida. Primeiro, esse fundo branco, ele é automático. Então, se eu quiser aumentar ou diminuir ele, eu preciso editar as propriedades do meu gráfico mesmo. Então, eu dou 2 cliques nele e vai aparecer aquela janela que eu mostrei para vocês. E eu falei que eu prefiro mudar aqui para porcentagem da página para centímetro e deixar em escala fixa. O que isso faz? Se eu quiser, né, eu vou dar um apply. Se eu quiser colocar um outro gráfico aqui, eu vou precisar aumentar essa linha branca. Se eu aumentar esse espaço em branco, esse gráfico vai esticar também, tá? Vou mostrar para vocês como isso acontece. Então, eu vou voltar para a porcentagem da página, tá? Vou dar um apply. E venho aqui em cima em gráfico, que é onde eu vou mexer nessa página amarela, tá? Branca. Então, eu venho aqui, mudo para centímetros e eu aumento para 40 centímetros e dou um apply. Eu esqueci de desmarcar aqui o Keep Aspect Ratio, tá? Então, eu vou deixar com 40 a largura e manter a altura em 20. É isso que acontece. Ele vai esticar ao longo do fundo branco, tá? Do gráfico que eu mudei. Pode ser interessante caso você queira mudar a escala ou mudar o formato da sua figura, mas no geral, né, como eu quero incluir uma outra figura aqui desse lado, eu quero que esse gráfico aqui encolha para caber os dois. Então, eu volto lá e vou diminuir aqui para como estava anteriormente, dando um Ctrl Z. E com o meu gráfico anterior aqui. Então, eu vou selecionar aqui de novo, em Size, trocar para centímetro, escala fixa, dar um Apply, e venho aqui em Graph 1, tira-se opção de Keep Aspect Ratio, porque o que significa isso? Se ele mudar a largura, ele vai automaticamente mudar a altura para manter a mesma proporção. Então, eu troco aqui para centímetros, que é o que eu prefiro trabalhar. Então, se está 27 agora, em torno de 30, para caber os dois gráficos,
eu vou botar para 60, tá? E manter a mesma altura. Então, ok. Então, aumentou aqui para mim o espaço branco. Pronto, agora eu tenho o espaço aqui, ó, para colocar outro gráfico. Então, de que forma eu consigo visualizar melhor isso aqui, né? Eu consigo apertar o Ctrl e rodar o mouse, eu consigo diminuir aqui o zoom. E aí eu consigo visualizar aqui os dois gráficos. Se eu quiser andar com o meu gráfico ao longo dessa página, eu pego esse botão aqui, ó, e eu consigo mexer com ele aqui. Mas isso vai fazer com que eu mude a posição da escala automaticamente. Se eu quiser só mover a posição do gráfico, eu tenho essa outra opção aqui em cima, que eu pego o gráfico e ando com ele aqui, ó, para conseguir olhar melhor. Tá. Eu dou um ESC e volto pro meu mouse. Então eu quero plotar agora o logarítmico aqui do lado. O que eu costumo fazer geralmente é copiar e colar, né? Copy e paste. Ih, não saiu, não apareceu aqui. E paste e trazer para cá. Então apareceu agora um 2 aqui na frente. Ou seja, esse é o gráfico 1 e esse é o gráfico 2. Então eu preciso alterar quais são os dados que estão ali. Então eu simplesmente venho aqui em 2, seleciono essas duas colunas, que são as que eu não quero, e jogo a logarítmica para lá. Quando eu dou um OK, tá aqui o meu gráfico, né, minha figura logarítmica. Aí eu preciso tirar esse 2 daqui. Aí eu não quero que esteja escrito logarítmica por extenso. Então eu apago, né, esse porcentagem 1, que isso quer dizer que ele está pegando o comentário dessa coluna, né? E coloco só log, por exemplo. E vou botar uma cor diferente também, só para ficar mais fácil de visualizar. Então eu clico aqui, vou colocar laranja e vou aumentar a linha também para ficar mais fácil para vocês verem. 3 não, vou botar 5. Mesma coisa com esses dois aqui. Tá 5. E essa eu vou botar 5. Pronto. Então agora eu consigo colocar dois gráficos, um do lado do outro, e se eu quiser alinhar, né, por exemplo, a altura deles, eu dou 2 cliques e venho aqui em display, não, em size, tá? E aqui tem left top. Left quer dizer qual a distância desse ponto da esquerda aqui que está esse eixo do gráfico. E top é de onde, para uniformizar, dá um apply, ele vai andar um pouquinho aqui. E agora vou fazer a mesma coisa nesse aqui, eles vão estar na mesma altura. Pronto, eles estão na mesma altura, garante que eles estão na mesma altura. Mas ficou os 60 que eu coloquei, ficou grande aqui, né? Então eu vou diminuir um pouco para, por exemplo, 50, já deve ser suficiente. Pronto. Então eu consegui aqui lidar com dois workbooks diferentes, criar dois gráficos, um do lado do outro, tá? E como manipular esses dados, tá? Esses gráficos. Então aqui, ó, eu quero mudar a minha escala para começar de 0, 0. Então dou 2 cliques no eixo, né? Dou 2 cliques aqui e vai abrir para mim uma janela em que eu posso mexer na escala e nos grids. E quero que comece de 0, apply. E aqui de 0. Se eu quiser mexer no gráfico 2, eu não preciso fechar e clicar 2 vezes lá. Eu posso vir simplesmente aqui, ó, layer 2. Então ele trocou para esse gráfico, tá? Então eu quero que ele comece tanto na vertical quanto na horizontal de 0. Apply. E aqui 0. Apply. Mas eu tenho um gráfico logarítmico. Eu posso mudar no meu eixo Y
a forma como vai estar essa curva. Então, aqui está linear. Eu posso trocar para log. Quando eu fizer isso, vou dar um apply, ficou com uma escala completamente estranha, né? Para eu voltar para ver bem esse gráfico, eu posso simplesmente dar um Ctrl R. Isso faz com que o meu gráfico se ajuste a uma escala que fique melhor da gente visualizar, tá? Então é um recurso que ajuda bastante. E depois aqui mudar como variável independente, por exemplo, né? Se a gente quiser. Tanto faz o que a gente vai colocar. E agora eu vou ensinar vocês a fazer um fit linear, tá? Eu vou tirar aqui o meu gráfico logarítmico para não gerar confusão. E vou dar um zoom aqui só nesse gráfico, tá? No linear. Como a gente tem duas curvas, né? Eu vou também tirar uma das curvas aqui para facilitar a visualização. Vou tirar de 500. Ok. E vou trocar a cor para preto, porque vocês vão ver que a linha que o software usa para fazer o fit é vermelha, então isso vai melhorar a visualização. Pronto. Eu preciso selecionar a região do meu gráfico. Como ela é toda linear, isso não faz diferença, mas dependendo de onde vocês vão trabalhar, né? É esse botão aqui, ó, Data Selector, e você anda com ele aqui na região. Quero só essa região aqui, tá? Então eu seleciono meu dado e venho em análises. E aqui eu tenho opções de estatística, de matemática, de data manipulation, tá? E eu tenho aqui a opção de fitting e logo aqui linear fit. E aí eu venho Open Dialog. Ele vai abrir uma janela para mim. Em que já vai estar tudo aqui definido para fazer um fit linear, as quantidades. Então, se você quiser saber mais aqui, você pode acessar os manuais do Origin. Eu não vou entrar em detalhes aqui. E a gente dá um OK. Pronto. Ele faz, como eu disse, em preto fica melhor de visualizar, porque ele faz. Eu tenho que dar um ESC para voltar para o mouse. Ele faz o fit em vermelho, então eu vou até aumentar aqui para vocês verem, tá? Ele faz o fit em vermelho e aqui, ó, ele faz uma tabela para gente com os parâmetros, né? A equação y igual a mais bx, e aí ele vai dar para gente, né? O b, que é 100, que é o que está multiplicando, o a, que é o intercept, que no caso é 0, porque eu fiz só multiplicando por 100, e aqui os parâmetros de qualidade, né? Estatística. Se eu der 2 cliques, eu consigo acessar esses dados aqui em forma de tabela para copiar e colar no meu arquivo, que eu vou fazer um PowerPoint, por exemplo. Quando eu venho no Project Explorer, eu consigo voltar aqui para o Book 1 e foram criadas duas novas worksheets aqui, que é o fit linear, que são os resultados, né, os parâmetros de variabilidade das nossas estatísticas, dos nossos dados que a gente pode acessar aqui, e os parâmetros da curva mesmo. Então, é que o fit linear curve eu consigo simplesmente vir aqui e plotar só a minha variável independente com os dados fitados, né? Fica só aquela parte do que a gente fez. Bem, então, nessa parte de fundamentos mais avançados do Origin, vocês aprenderam um pouco melhor o que são as worksheets, né, que são muito semelhantes ao que a gente usa como aba no Excel, como exportar os dados e como plotar diferentes gráficos numa mesma figura, como manipular, né, esses gráficos para ficar, às vezes, tudo na mesma imagem na hora de exportar e como fazer um fit linear nos dados de vocês. Então, deixa nos comentários o que você acha que ficou faltando, se ficou alguma dúvida. E
pode entrar também em contato comigo via e-mail.